Estamos ao vivo! Uhul! Estamos ao vivo! Hoje temos nova live. Eu decidi, como é que se diz? Fazer hoje no domingo, porque amanhã eu tenho algo pra fazer. E aí eu não ia conseguir fazer ao tempo a live. Geralmente as lives são dia de segunda-feira, ou meio-dia ou 1 da tarde no horário do Brasil. Mas tanto pra minha convidada de hoje, quanto também na semana que vem a live vai continuar sendo no domingo, por causa dos meus convidados, fuso horário e questão de horário, né? Tipo, pra todo mundo, pra ficar bem. Aí a gente decidiu, na verdade eu, né? Porque eu sou a única dona aqui desse Instagram, decidi fazer hoje, dia de domingo. Então eu vou esperar a minha convidada entrar pra gente começar o bate-papo aqui. Olha, ela entrou. A gente vai falar hoje sobre o Chile. Sim, a gente vai ter uma experiência de alguém que mora no Chile. Eu sempre quis ir pra lá, mas nunca fui, infelizmente. Mas uma hora irei, né? Os meus planos para 2022 agora. Bora aqui começar. Vamos ver se ela vai esperar aqui. Chamar. Uhul! Entrou! Oi, Oi, tudo bem? tudo! E com você? Bem também. Nossa, quanto tempo, né? Sim, o que? Uns 4, 5 anos já? Ou mais. Mais. Acho que bem mais. Nossa, mas eu estou muito feliz de você ter aceitado participar da live comigo. Eu tô achando essa experiência super legal de poder entrevistar pessoas de vários países, né, que são brasileiras, mas que estão morando em vários países diferentes. Até mais para conhecer um pouco da cultura do lugar, né, e como foi que a pessoa foi para lá. Porque muita gente me pergunta sempre como é morar fora, né? Só que Aham. aí morar fora depende muito de país para país, né? E as pessoas sempre falam, ah, eu quero morar, tenho vontade de morar fora e tudo mais. E aí muita gente não gosta só do inglês, gosta do espanhol. E no caso aí vocês Sim. falam isso. Mas e aí, me fala um pouco de você, se apresenta para nossa live que você está ao vivo. Ai, que vergonha. Bem, meu nome é Thaís, como a Grazi já falou. Eu estudei no NASP, foi onde a gente conheceu. Eu estudei psicologia. Sou formada aqui com título validado no Chile. Tenho 25 anos, sou casada e, enfim, é isso. Não sei muito o que falar. Bem, hoje, onde que tu mora no Chile? Assim, qual parte do Chile? Então, agora eu tô morando na região sul, na região, no caso, Biobío. Antes, até o começo do ano, eu estava na Araucanía, em Temuco. Agora eu vivo em Concepción, que é a segunda maior cidade do Chile, Nossa, eu só depois de conheço Santiago. o Santiago. Para mim, Santiago e a Cordilheira. Pronto, é o que eu tenho de noção Não, do... assim, geralmente as pessoas conhecem mais essa parte, mas assim, o sul do Chile também é muito bonito. Araucanía, ali por Temuco, Pucón, Villarrica, são lugares bem bonitos também de conhecer. Só que também é bem longe, né? Então geralmente tem que tomar um avião de 1, 2 horas ou ficar 6 horas de ônibus. Então o pessoal geralmente fica mais em Santiago mesmo. É bem longe as coisas. Mais ou menos quantos Sim. quilômetros até Santiago? Vixe, quantos quilômetros? Olha, eu só tenho noção da hora, assim. Que são como 6, 7 horas de ônibus até Temuco. Aqui são como 5, 4 horas daqui de Concepção. Concepción, no caso. É muito tempo. Mas vamos começar aqui pela parte que eu sempre começo perguntando para todo mundo. Como você foi parar no Chile? Me conta a tua trajetória. Tu sempre pensou em ir para o Chile ou o Chile foi o acaso da tua vida? Nunca pensei em ir para o Chile. Olha, eu vim para o Chile num projeto de curto prazo, né, que a Unasp fazia, que era a faculdade onde a gente estudava, que era um projeto de 15 dias, vim para cá em 2016, estive aqui ajudando a construir uma igreja, construímos durante 15 dias, conhecemos um pouco os lugares, me formei e nenhuma ideia de vir para cá. E Mas aconteceu peraí, que pera. Vamos dar uma pausa aqui. Quando tu foi em 2016 fazer esse teu trabalho voluntário, né, para construir a igreja, como é que se dá? Tipo, a faculdade que paga, tu que paga, como que acontece esse processo só para as pessoas saberem?
Esse projeto é totalmente voluntário, então acaba sendo que, no caso, eu mesma tive que pagar, assim como os demais participantes. No caso, a gente paga um pouco menos porque a gente só paga a passagem. Aham. Então, no caso, a passagem eu paguei, mas a Uhum. faculdade conversa com o pessoal que nos vai receber aqui para que dê alojamento, comida. Então, de uma certa forma, acaba sendo um pouco mais barato do que se eu tivesse pagado tudo para vir para cá durante 15 dias. É assim, mas só Mas pessoas da faculdade que podem fazer esse trabalho voluntário ou pessoas da igreja acabam podendo fazer ou não? Como é que é? também podem fazer, só que tem que conversar na pastoral, porque eles Uhum. fazem projetos, geralmente na época de férias, né? Uhum. Eles fazem os projetos voluntários, então você se inscreve na pastoral e pode participar. Óbvio que para ex-aluno e aluno do NASP sai um pouco mais barato, talvez, do que o pessoal de fora, mas também tem projetos que requerem voluntários já profissionais. Então, por exemplo, se você é formado em odontologia, enfermagem, geralmente tem projetos que requerem muito esse tipo de profissional, médico, geralmente da área da saúde, e aí você pode ir também, geralmente, pagando um pouco menos. Ah, sim. Ah, que legal. Isso é uma coisa diferente, né? De saber. Eu tinha visto que o NASP fazia isso, mas eu não sabia mais ou menos como que se dava, né? Isso. E só, galera, aí só para contextualizar, o NASP é a Universidade Adventista de São Paulo. A minha igreja, né? A igreja do país também, que é a Igreja Adventista, tem universidade em várias partes do mundo, inclusive no Brasil tem vários campos. E daí depois é só dar uma pesquisada. Agora prossegue. Se formou. O que aconteceu? Ah, me formei, aquele momento, né, que todo mundo fica, o que eu vou fazer da vida, para onde eu vou, o que eu faço. Bem, no caso, quem estuda fora da cidade onde eu vivia, fica pensando, será que eu volto para a cidade onde eu estava? Será que eu continuo aqui mesmo, né? E resolvi também tomar um tempo aí de férias, porque meu último ano foi bem intenso. Então, a partir daí, sim. E então, a partir daí, eu fiquei nessa coisa. Volto para São Paulo, fico por lá, fico aqui com a minha família, né? Porque também tinha mais oportunidade de trabalho na minha área. E nesse meio tempo comecei a fazer uma pós-graduação online. E aconteceu que, bem, estava pensando o que fazer, estava orando, né? Como vocês já podem ver, a gente, né? Religioso. Então, eu estava orando também para Deus caminhar. E nisso, conversando com um amigo, ele falou: olha, talvez Deus está preparando para alguma coisa. Beleza, orei na noite falando assim, não sei o que é, mas o que for, estou disposta. Uhum. E no outro dia, quando eu estava tomando café da manhã, eu vi uma mensagem no WhatsApp falando que precisavam de 2 voluntários para estar num projeto aqui no Chile. No começo, disseram que eram 2, 3 meses. Uhum. E acabou que era um projeto até o fim do ano, no caso, de maio até dezembro. Ou Nossa. seja, quase um ano. E aí eu fiquei assim, gente, calma aí, Chile, eu fui uma vez, sei que é frio, não sei nada mais, não conheço nada, não sei falar o idioma, porque aqui o pessoal fala espanhol, mas é um espanhol chileno. Se Uhum. você perguntar para outras pessoas algumas palavras aqui, o pessoal da Espanha, da Colômbia, enfim, não vai entender nada, porque é tipo quase um dialeto chileno. Nossa. Então, então é como o Brasil, né, que tem muita gíria. Então, aí eu falei, puxa, será que eu vou? Será que eu não vou? E aí, como que eu escutei o Espírito Santo falar pra mim, olha, Thaís, você falou pra mim ontem que não sabia o que era, mas independente do que fora, você ia. Uhum. E aí eu falei, beleza, então eu vou. E aí falei com a pessoa, no caso não conhecia tão bem a pessoa, fiz umas entrevistas e me chamaram para participar do projeto. Que aí, no caso, eu também paguei a passagem de vinda, a passagem de volta eles pagaram para mim e me mantiveram nesse tempo que eu tive trabalhando voluntariamente. Ah, tá. Eles te mantiveram ou tu teve que acabar pedindo doações e tudo mais? Não, eles mantiveram. Que no caso, esse é um outro tipo de projeto que é One Year in Mission, que é um ano em missão. É um outro projeto que é mais de largo prazo, onde você Uhum. trabalha por um ano fazendo cursos. No caso, eu ensinava português, violino e pilates. Uhum. E você oferece isso para a comunidade de maneira gratuita e a igreja te mantém com casa, com comida, enfim, com tudo que você necessita para viver. E aí, nesse tempo que tu trabalhou, né, nesse período de voluntário, como que era a tua rotina? Como que era a tua acomodação? Como era... vamos começar por essa parte que daí eu pulo pra próxima, ok? Olha, a rotina
No começo era um pouco mais tranquila, porque começou com o tema da gente preparar, entender um pouco como era o projeto, como funcionava, né, as classes, como a gente tinha que trabalhar. Em tentar um pouco acostumar com o idioma, entender, aprender. Ó, gente, desculpa se eu falar qualquer coisa estranha, porque às vezes eu confundo aqui as palavras, tá? Mas geralmente a gente ia começando assim com isso, né, com a capacitação, e de pouquinho a gente foi começando a armar o projeto, porque era a primeira vez que estava fazendo o projeto em Temuco, que era a cidade onde eu vivia antes. Então a gente não tinha meio que uma base assim muito certa do que fazer, então foi de pouquinho a gente foi se juntando para ver como que ia fazer o projeto, como que ia fazer funcionar. Quem que ia ficar com que curso, como que ia trabalhar isso, como que ia funcionar. Os materiais que precisavam para cada curso. Então, foi um pouco mais tranquila. Aí, depois, a gente começou a participar começou a fazer os talheres, nos cursos, né, no caso, que eram na maior parte de tarde e noite, ou seja, a partir das 4 da tarde até as 8, 9 da noite, a gente estava fazendo cursos, né, aí de diferentes áreas. E quando chegava e na manhã, depois a gente começou a participar no colégio, onde a gente fazia também classes bíblicas. Então, a gente fazia estudo com as crianças, participava também de atividades do colégio e visitava as pessoas também que faziam parte dos cursos. E a partir daí a gente começou a ter uma rotina mais intensa, em que a gente participava de uma geração, participava das atividades do colégio. Então começava, no meu caso, depois eu comecei a acordar às 5, 6 da manhã, às 8 começava as atividades e eu voltava para casa quase 9, 10 da noite. Então, nossa, era nesse ritmo aí. Muito tempo. E como que era a casa que tu chegava a viver? Tu compartilhava com outras pessoas o projeto ou não? Se tu tinha um quarto sozinho ou se o quarto era compartilhado? Olha, na nossa associação, a casa tinha vários quartos. Então, cada um tinha o seu quarto. Eu acho bem interessante porque aqui a maior parte das casas são de madeira. Nossa! Quer ver? Eu vou até mostrar, se vocês quiserem aqui. Calma aí. Deixa eu girar aqui. Não sei se consegue ver. Mas esse é mais ou menos o estilo da casa. Como estilo madeirinha, enfim. Bem bonitinho. E aí, a gente vivia numa casa de madeira, que eles construíram pra gente, no caso. Né? Aí tinha o banheiro, era compartilhado. E a gente tinha cada um o seu próprio quarto. Agora, assim, eu já escutei que outras associações, alguns brasileiros também foram para outros projetos, em que eles dividiam, às vezes, com 5, ou, não sei, só as meninas num apartamento, os meninos em outro apartamento, não sei, dividindo 2, 3 quartos, enfim. Dependia muito do projeto. Mas no caso onde eu estava, a gente tinha um quarto à parte, que tinha um closet individual, a cama, um velador. Nada mais. Ou um criado mudo. E a cozinha, espaços comuns, todos divididos. E qual era a diferença desse teu segundo voluntariado pro teu primeiro voluntariado? Tipo, assim, pontos que tu queira destacar que sejam relevantes, que tu achou diferente, fora a experiência, tanto parte de acomodação, tanto parte de contato com a língua, né? Porque na primeira vez tu foi, mas foi 15 dias, e aí depois tu... Foi aquele portunhol, né? Então... E me conta aí essas suas principais diferenças que tu sentiu. Então, a primeira diferença eu acho que foi um pouco positiva, no caso, né? Que foi ter maior contato com as pessoas, né? Entender um pouco melhor a cultura, aprender o idioma. Porque no primeiro realmente a gente falava, olá, que tal? E tudo. Isso era tudo. Não tinha muito o que falar, né? E, bem, tinha sempre alguma pessoa também ajudando a traduzir as coisas, né? No caso de também algumas coisas mais complexas. E a gente trabalhou com um projeto específico que era ajudar na reforma da igreja. Bem, nesse a gente já fazia cursos, né? Já conhecia um pouco mais a cultura, se aproximou muito mais das pessoas. Então, já entendi algumas coisas específicas da cultura chilena, porque às vezes eles podem parecer ser mais frios, mas na verdade eles são mais tímidos. Então, sim, eles são mais tímidos. Então, às vezes, eles não vão chegar assim e, nossa, te receber super animar e conversar com você. Às vezes, eles vão te deixar meio de lado. Mas depois eles vão conhecendo e eles vão ganhando confiança e eles são muito amáveis, muito amáveis. Então, também tem um pouco disso, dessas diferenças que a gente vai percebendo por conhecer a cultura e entendendo um pouco mais o idioma. Bem, a parte do trabalho, né, que era um trabalho muito mais pesado e intenso numa semana, e o outro era um trabalho menos manual,
mas também era um trabalho intenso. E que você tinha que se manter aí. Eu acho que outra coisa que deu bastante diferença é que o grupo que a gente veio no primeiro voluntariado eram todos brasileiros, e nesse eram 3 estrangeiros, 2 brasileiras e uma colombiana. Então, a gente sentia muito, assim, às vezes a diferença na comunicação, porque ela falava que não entendia nada do que os chilenos falavam, às vezes, por causa das gírias, né, que eles usavam e expressões. E isso, às vezes, dificultava muito a convivência, né, porque eles falavam uma coisa, a gente entendia a outra e ia fazer, e depois, não era isso que eu queria ter dito, não, não entendia que era isso que era para fazer. E aí, dá esses conflitos assim, né. Mas, graças a Deus, a gente resolveu tudo, todo mundo saiu em paz e ficou tudo certo. E pra tu aprender o espanhol chileno, principalmente, né? Como que foi? Tipo, tu chegou a fazer curso ou tu foi aprendendo no dia a dia e hoje tu se sente mais segura com o espanhol? Como que é? Porque eu vejo que tu posta direto coisa em espanhol, então eu acho que hoje já tá melhor. Sim, ainda aprendendo, né? Acho que a gente nunca aprende 100%. Mas, não, no caso foi aprendendo no dia a dia mesmo, conversando, falando, errando, né? Eu acho que quando a gente muda para outro país, a gente tem que aprender a ser bem flexível nesse caso e ser menos vergonhoso, né? Dar tapa a cara e tentar ir errando e aprendendo. Como criança, né? Vai falando as coisas erradas, o importante é que a pessoa entenda e depois vai aprendendo de pouquinho. Eu não fiz curso, né? No caso, a gente veio, foi nesse vai portunhol, né? Mas óbvio que teve um momento, por exemplo, conjugação de verbos é algo que me mata até hoje. Então aí eu também tive que pesquisar, buscar um pouco mais de informação para poder aprender. Que eu acho que aí todo mundo chega um momento que fica nessa parte, porque você aprende muito no dia a dia, mas tem uma parte gramatical que às vezes você tem que aprender, principalmente essa de conjugar os verbos no presente, no passado, no futuro. Eu acho que essa é a parte complicada. E depois eu também fui aprendendo muito no trabalho, né? Que eu tinha que escrever muitas coisas, então eu também tive que aprender como se escrevia, porque às vezes é muito parecida a pronunciação, muda um pouco, mas na escrita é bem diferente. Então aí também a gente vai aprendendo. E qual foi a parte que tu achou mais difícil? Ouvir, escrever ou falar? Ai, eu acho que eu ouvi escrever. Porque falar, a gente dá aquela enrolada na língua, né? Vai aí, dá um jeitinho, faz uns gestos, né? Mas para escrever não tem como fazer isso. Realmente tem que ser a palavra certa, no momento certo, senão não dá certo. Nossa, eu imagino. Pra mim, espanhol, eu acho complicado pela forma, né, de ser parecido com português. Então, você troca as palavras. Eu comecei a fazer francês uma época. E pra mim a dificuldade é porque tinha palavras que eram em espanhol, palavras em inglês, palavras em português. Eu ficava tipo louca. Sim. Não passa, porque você escreve de um jeito e fala de outro, então era uma loucura pra mim. Espanhol, o que eu sei de espanhol eu aprendi com novela mexicana. E Maria do Bairro. tipo, Rebelde, essas coisas assim, eu sei, beleza. Tudo certo. Tem que cantar as músicas. Ai, gente. Pior que algumas são conhecidas aqui também, mas a maior parte que eles veem aqui são as novelas venezuelanas, parece. São muito dramáticas, assim. E as russas, parece também. Nossa. Mas tem algumas também que transmitem a cá e às vezes eu falo, nossa, vocês conhecem essa também? Sim, mas o idioma realmente é essa parte complicada, né? Fica trocando, às vezes, algumas palavras que a gente pensa que é o mesmo significado também, né? Que é os falsos cognitivos, né? Falsos cognatos, alguma coisa assim. E aí você vai ver e, na verdade, tem outro sentido. E aí você colocou e você fala, nossa, não era isso que eu quis dizer. E, não... e depende muito da cultura, eles são mais abertos para quando você erra, né? E dependendo, às vezes, não. Às vezes eles ficam ofendidos, né? Onde você tá aí mesmo, o pessoal fica ofendido se você não acerta a palavra. Tem lugar que é mesmo assim. Eu acho engraçado também que quando a gente vai pra fora, muita gente acha que, porque o português, né, o brasileiro é um parecido com o espanhol, o pessoal acha que a gente fala espanhol, né? Toda vez que eu ia, sei lá, no aeroporto, as pessoas, de onde você veio e tal, eu falava, tipo, do Brasil. Ah, você fala espanhol? E eu, tipo, não. Não. Sim, é que o Brasil ele é muito grande, né? Então, quando você vai ver, acaba que a gente não precisa aprender a falar outro idioma, porque a gente já tem que aprender os idiomas dentro do Brasil, né? Sim.
o mainha, enfim, as diferentes expressões que se usam, né, dentro do Brasil. É, E porque aí a gente tem que no sul fala de um jeito, no norte fala de outro jeito, no nordeste fala de outro jeito, Mato Grosso fala de outro jeito, né, e no centro-oeste, enfim, todos têm sua gíria, sua expressão. E aí você tem que aprender outro idioma que nem vai usar às vezes, a menos que você viva na grande cidade ou perto da fronteira. Não tem muito sentido, né? isso é verdade. Mas então, continuando aí nessa tua parte do voluntariado, tu chegou, tipo, a ir embora, tipo, passou esse tempo, e aí o que que aconteceu depois? Então, quando eu estava no voluntariado, me ofereceram um trabalho. Uhum. No final, assim, o voluntariado era até dezembro, e em setembro falaram: oh, você não tem vontade de ficar aqui trabalhando? Assim, você é psicóloga, né? E aqui os trabalhos também tem, dentro dos colégios também tem psicóloga, que atua tanto na área de convivência quanto na área de integração escolar. Então, perguntaram para mim se eu tinha interesse, e aí eu comecei a pensar na possibilidade de talvez voltar. E aí foi passando no fim do ano, né? Ficou aquela coisa, o que eu vou fazer fim do ano? Vai acabar o projeto, eu tenho que decidir se eu fico, se eu vou. E aí acabou que eu tava já pensando, talvez ficar. E Uhum. nisso eu também conheci meu esposo. Sim, conte, Atual conte a esposo. história de amor. Estamos interessados na história de amor, vai. Bem, aconteceu ajudando uma amiga que tá aí agora conectada, a Dai. Ela estava conhecendo o namorado dela, que agora é o esposo dela também. E acabou que a gente, bem, compartilhou atividades numa agrupação de jovens, né, que jovens universitários, a gente ia, participava, né, fazia algumas atividades também no nosso dia livre. E acabou que ela conheceu o namorado dela, e aí num retiro ele me chamou para poder fazer uma parte para poder levar ela. Não foi nada dito, mas todo mundo sabia o que estava passando, entendeu? Foi tipo, você não quer vir, você pode levar qualquer pessoa que você quiser. E aí eu sabia que era para levar ela, né? E aí Uhum. eu fui, né? Falei com o nosso líder, né? Olha, a gente vai chamaram para fazer um retiro, para fazer uma atividade, e a Dayana vai me ajudar, enfim. E aí nesse retiro, ele também já chamou um amigo dele, que eu não conhecia, e esse amigo era, no caso, meu esposo. E aí a gente se conheceu, foi a primeira vez que eu vi ele, né, nesse ano que a gente estava aí. E aconteceu que a gente começou a conversar como amigo e tal. Aí a Dayana me falava, oi, e aí, né? Interessante, bonito, né? Simpático. E eu falava, não, nada a ver, não, não quero saber, Mas no tô caso, ele aqui era do pensando o que eu vou Chile ou fazer. não? Ele é chileno. Ele é chileno. Então, aí a gente ficou, e agora, né? Eu falei, não, nada a ver, né? Simpático, legal, mas como amigo, nada mais. E beleza, aí passou o tempo, a gente foi conversando, foi se conhecendo e acabou que a gente se apaixonou. E aí a gente começou a se conhecer, isso no caso, faltando 2 semanas, né, pro projeto acabar, uma semana pro projeto acabar, perdão, e 2 semanas para voltar pro Brasil. A gente se deu conta que estava apaixonado um pelo outro. E aí a gente começou a se conhecer para ver se ia para frente ou não, porque o projeto estava terminando, eu tinha que saber o que eu ia fazer, se eu ia voltar, se não ia voltar, se a gente ia começar alguma coisa, ou se a gente ia deixar como amigos e isso aí. E acabou que a gente foi se conhecendo e, né, deu mate. E aí tu chegou a voltar pro Brasil, tu deu a resposta, a gente quer saber. Tô interessada. Gente, essa história aqui. Não, aí aconteceu que, no caso, a gente começou a se conhecer, né? Ele, no Uhum. caso, aí como aqui no Brasil, aqui não é Brasil, né? É difícil encontrar algumas coisas. Eu gosto muito de Guaraná Antártica. Desculpa a merchandising aí, mas eu A gosto muito. namorada E é louco por isso. Eu tenho que, tipo assim, quando eu quero surpreender ele, aí eu vou lá na banquinha brasileira e compro. sim, e aqui não é todos os produtos brasileiros que a gente encontra, né? Por exemplo, açaí mesmo, aqui nessa cidade que eu tô agora, eu não sei onde eu encontrar, entendeu? Mas eu acho que deve ter. E aí, bem, ele me chamou para tomar uma bebida Guaraná, a gente começou a conversar. Aí até que ele, bem, a gente acabou conversando, olha, eu tô interessado em você, eu também tô interessado em você. O que que você quer fazer? Tipo, o que que você pensa? Porque assim, também tem essa, né? Quando a gente é brasileiro fora, o pessoal pensa, é exótico, né? Uma brasileira, né? E tal. E aí também você fica assim, né? Tipo, você quer alguma coisa séria? Você quer só passar o tempo? Você quer gabar para as pessoas que você tá com uma brasileira? O que que você quer?
E aí a gente foi e começou a conversar. E ele falou: não, eu queria alguma coisa séria, né? Quero te conhecer, enfim. E aí a gente começou a conversar. A gente não teve nada assim. A gente não começou a namorar nesse momento. Eu falei: beleza, então vamos se conhecendo. E se eu volto, a gente começa a namorar, talvez. Mas aí, no caso, os dois já estavam com intenção. A gente falou: vamos se conhecendo e vamos ver o que vai acontecer. Então, no caso, a gente viajou para Santiago por uma semana. A gente ficou na casa de uma amiga por aí, visitando, né? E aí ele foi comigo também, com o grupo, né? E a gente ficou conversando também nesse tempo. A gente se despediu, viajei para o Brasil. Fiquei 2 meses lá no Brasil. Nossa. E a gente se falando todo dia por chamada, né? Por vídeo, orando junto. E aí, nesse tempo, depois disso eu voltei. Justo no dia dos namorados aqui, que é 14 de fevereiro, e ele me pediu em namoro. Ai, que lindo! Bem, e daí a gente foi conhecer a família dele, né? Tipo, eu cheguei, a gente ficou um dia em Santiago, viajou pro sul, que é onde a família dele vive, e aí ele já me apresentou pros pais dele, e a gente, bem, conheci e a gente começou a namorar oficialmente. E aí, isso tudo foi quando? Qual ano? Isso foi fim de 2017, início de 2018. Ah, tá. Só pra situar. Então, aí tem uns 2 anos já. Sim, Nossa, que sim. legal. Gente, essa que história. Tipo, muito babado. Então, tipo... Sim, pois é. E pior que a gente... Bem, eu já tinha namorado 2 vezes à distância, né? Então, pra mim, eu pensava, a namoro à distância? Não quero nem saber, tô fora. E acabou que foi muito diferente a experiência, né? Porque acabou que ao invés da distância separar a gente nesse tempo, foi unindo. E aí a gente também foi vendo que a gente tinha muitos propósitos juntos, né? Muitas ideias de vida em comum. Uhum. E isso acabou fazendo que a gente se unira mais, né? E por fim chegasse a namorar mesmo. Começasse a namorar. Então, tu tinha já decidido voltar pro Chile, aceitou o emprego e arranjou o boy. Quem dera fosse assim, mas eu tive problemas nesse caminho. Tá, então agora conte aí a parte 3, Chile. A parte da treta, né? Como diz em São Paulo. Tá, tinha oferta de trabalho, mas eu tinha que validar o meu título aqui, validar o meu diploma. E aí bugou tudo, porque eu fui falar com uma pessoa, supostamente a pessoa entendia do negócio, né? Paguei a pessoa para poder ajudar com os papéis que eu tinha que fazer para validar o meu diploma aqui no Chile. E aconteceu que a pessoa não sabia de nada, aconteceu que eu não consegui validar meu diploma. No caso, é um processo que eu acho que deve durar entre 6 a 8 meses mais tardar, né? No período normal, agora em quarentena, não sei quanto tá demorando. E acabou que durou mais de 1 ano. Então, eu comecei em dezembro de 2017 e eu fui realmente receber o meu diploma aprovado em fevereiro de 2019, ou seja, do ano passado. Nossa, muito. Sim. E isso foi uma das coisas que me fez muito pensar em voltar. Muito, assim. Porque eu falava pra ele, olha, muito legal o que a gente tá vivendo, eu gosto muito de você, a gente tem muitos planos em comum, mas eu também quero trabalhar, eu também preciso viver, eu gosto da minha área, eu quero atuar na minha área. E aí foi a parte difícil, porque acabou que eu consegui um trabalho fora da minha área, né? Trabalhei de vendedora e depois de administradora em um local de produtos naturais, né? De alimentos naturais, enfim. E acabou que não conseguia nada na minha área, porque eu tinha que ter o diploma para poder trabalhar aqui. E aí eu ficava nesse conflito. Poxa, eu quero ficar aqui, será que eu tenho que ficar aqui mesmo? Será que eu volto? Será que eu volto até validar o meu diploma? O que eu faço? E foram momentos bem difíceis, assim, no caso, né? Bem, aí chegou o momento decisivo que eu falei para os meus pais, né, quando eu vim para cá, que eu ia ficar até julho, que era quando vencia o meu... Vou colocar aqui para carregar. Quando vencia o meu visto de problemas técnicos. Não, Quando venceu... Em julho vencia o meu visto de temporário, porque eu tinha o visto temporário, né, pela igreja. Era isso que eu queria perguntar depois, tipo, quais foram os vistos que tu aplicou, tipo, nos momentos. Mas vai, continua aí. Ah, tá. Então vou deixar esse pro lado. Mas vai. E aí eu tinha esse visto temporário
até julho. E eu falei, olha, se até julho não dá nada certo, eu volto pra cá, porque eu não vou renovar o visto, né? E depois não dá certo. E acabou que o visto... Bem, acabou que aí depois disso o trabalho não deu certo, a validação do diploma não deu certo, mas o namoro tava dando muito certo. E aí a gente falou, ah, beleza, né? E também teve uma coisa muito importante. Eu gosto muito de ver uns vídeos na plataforma TED. Não sei se vocês conhecem, mas é uma plataforma que fala de pesquisas e tal. E aí eu lembro que eu vi um vídeo que foi muito marcante, assim, pra mim, porque falava muito sobre como tomar decisões difíceis. E aí ela resumia falando que as decisões difíceis acontecem porque geralmente as duas opções são boas. Tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos. E eu lembro uma coisa que me marcou muito disso foi que ela comentou: ao invés de você pensar quais são os pontos positivos e negativos, pensa o que você quer ser. O que essa decisão vai tornar, vai fazer com que você se torne daqui pra frente. Meu Deus, eu vou Aí eu... Continua. E aí eu fiquei pensando, poxa, o que eu quero ser? A pessoa que veio pra cá, teve uma dificuldade e falou, cara, eu vou voltar. Ou eu quero ser a pessoa que vai falar, cara, tive a dificuldade, superei a dificuldade e tô aqui. É nóis. Não sei, sabe? Não, peraí, Assim. eu acho que isso aqui foi pra mim. Eu acho que o negócio. Bem, esse foi o meu pensamento no momento, que eu pensei, se essa decisão de voltar talvez seja mais fácil, mas vai me tornar na pessoa que talvez não tentou por aquilo que eu queria. Sabe? Não lutou por aquilo que eu queria. E eu quero ser o tipo de pessoa que sim, lutou, por mais que quebrou a cara talvez mais pra frente, não sei. Mas pelo menos que lutou e falou, não, eu consegui porque eu lutei, ou eu não consegui, mas pelo menos eu tentei. Eu já sei que não foi porque eu não tentei, sabe? E temos o resultado disso, né? Você tá aí. Sigo aqui. Segue aí. E aí, graças a Deus, as coisas foram encaminhando, né? A partir daí. Óbvio, em caminhos bem lentos, né? Porque isso era julho. Eu recebi o meu título, no caso, em fevereiro. Uhum. E a partir daí, no caso, eu comecei a trabalhar no ano passado na minha área. Em outubro do ano passado. Então, assim, também teve aí seu tempo, né? E sigo trabalhando na área. De tempo de trabalhar na nossa área. Quando você não consegue, você vê, nossa, tipo, eu passei tanto tempo na faculdade e aí não cheguei. Sim. Eu me vejo hoje nessa situação. Mas me conta sobre os vistos. Quais foram os vistos que tu aplicou para cada um? Primeiro para o trabalho voluntário de 15 dias. Tu chegou a entrar só com de turista ou teve que aplicar por um visto mais específico e aí depois, consecutivamente? Então, o Brasil tem o Mercosul, né? O Tratado de Mercosul aqui com o Chile. E isso acaba que pode deixar a gente entrar por 90 dias, se eu não me engano, aqui como turista. Então, no caso, como eu não ia tramitar minha visa, ia ser a igreja que ia ver tudo isso, né? Eu vim pra cá com meu visto de turista, 90 dias. No caso, eles perguntam pra onde você vai, o que você vai fazer, né? Basicamente, para ter as informações, né? Para, em caso de precisar localizar, você ter aí. E aí eu entrei e depois disso a gente começou a ver o trâmite. Aí o pessoal, no caso eu tive a vista religiosa, né? Que é um tipo de visto quando você vem trabalhar para alguma instituição religiosa ou vem fazer algum tipo de trabalho, que aí funciona para pastor, padre, voluntário, enfim. Então, com esse visto eu tive durante um ano, que é o primeiro visto provisório. Depois... Depois? Vai. Desculpa. Não, vai. Aí depois eu me inscrevi para a Visa Mercosul. Que no caso, como brasileiro, a gente também tem esse direito. Basicamente, a gente tem que comprovar que é brasileiro. Você leva o seu passaporte, seus documentos, apresenta, tá aqui. Eu sou brasileiro, quero um visto para ficar mais um ano aqui. E aí, apresentei. Óbvio que você tem que pagar aí, no caso, né? Eu tive que tirar meu bolso. Olha, na época, era com 60 mil pesos. Isso... A ver, 60 mil pesos deveria ser como... A ver, vou falar com a minha calculadora aqui. Quanto é mais ou menos 60 mil pesos em real? Aí vai. Improvisa. O Gerson tá falando que é como 100 dólares. Como 400 reais, mais ou menos. Graças. Como 400 reais, mais ou menos. Na época foi o visto. E esse também dura um ano.
Então, no caso, você tem que pedir com um mês mais ou menos de antecedência antes que termine a sua visa, e aí você renova o visto. E agora, né, eu estou em processo de permanência definitiva, porque depois de 2 anos eu posso pedir, né, com mais segurança que eles vão me dar, né, a permanência. Você pode pedir até com 1 ano mesmo morando aqui, mas que sim, mas o mais seguro é que você tenha já vivido 2 anos, é mais provável que eles vão te falar, olha, você pode ficar aqui, entendeu? E aí, no caso, né, eu também, no caso, eu também me casei nesse período, então aí também fui pedir como, não só como para viver aqui porque eu já tinha vivido, mas também por questão de estar casada com um chileno. Que aí não muda muita coisa, é só que eu tenho que colocar um pouco mais de papel. Mas o processo é o mesmo, demora o mesmo tanto. E com todo o tema da pandemia, acabou que já passou 1 ano e eu ainda não recebi nenhuma resposta. Estamos nessa. E falando na pandemia, como que foi a pandemia aí? Eu não sei muito bem no que aconteceu no Chile. E até fizeram uma pergunta aqui mais pra cima, que eu acho que era como que estava a questão dos pontos turísticos aí no Chile. Se estavam funcionando por conta da pandemia, se já voltou. Explica aí um pouco pra gente a situação. Olha, aqui no Chile, no caso, a pandemia fez fechar em muitos lugares. Agora que está começando a reabrir algumas cidades. Mas, no geral, pelo que eu acompanhei, museu, a maioria dos parques nacionais, né, que são pontos turísticos assim muito lindos, estão fechados. Locomoção tá bem difícil, a menos que você esteja de carro, né? Você tem que comprovar que você está viajando não por turismo, está viajando porque você está indo para sua casa, ou porque tem que levar algum mantenimento para alguma pessoa idosa, né, da sua família. Enfim, tá bem difícil se locomover aqui dentro. Então, assim, para quem tá pensando em turismo, eu acho que não é um bom momento para vir. Mas Até porque sei lá. Ai, desculpa, vai, fala. é que aqui também, com tudo isso da pandemia, tem muita gente que perdeu o trabalho, assim como no Brasil, né? Uhum. Muitas pessoas perderam o trabalho e antes já estava com um tema de protestos aqui, né? Pela Constituição, que o pessoal quer fazer uma nova Constituição. Uhum. E isso também, juntando com a perca de empregos, né? A insegurança que está gerando de que talvez muitos empregos ainda vão, né? Muitas pessoas ainda vão ficar desempregadas. O pessoal está começando a fazer protestos também em alguns centros, assim, das cidades. Então, também é um tema meio chato, porque pode que você esteja aí, de repente começa uma protesta e fechem tudo e você tem que ir. Então, eu acho que não é um bom momento para ser turista agora, para vir de turismo, né? Porque ainda estão com muitas restrições, pouca locomoção, dependendo para onde você quer ir, e pode que você encontre que esteja fechado. Pode que onde você queira ir esteja fechado e você acabe só perdendo o tempo e dinheiro, né? E como é que foi aí? Tipo, chegou a ficar lockdown, tudo fechado, o comércio parou? Como que foi, assim? Quanto tempo vocês ficaram? Se fechou fronteira, assim, ninguém podia sair nem entrar? Se tinha que ficar dentro de casa? Se teve alguma regra ou multa para pagar? Sim, aqui no caso foi como quarentenas por comuna, ou seja, basicamente por cidade ou região. Então aconteceu que assim, fizeram lockdown, não podia sair do país, nem podia entrar ninguém. Em algumas cidades teve quarentena por 4 semanas, quase um mês. No meu caso, a quarentena total aqui na cidade foram 2 semanas só, onde a gente tinha que ficar dentro de casa, não tinha comércio somente o mínimo possível, né? De alimentação, de serviços básicos, né? Então, esses serviços foram os únicos que podiam ir e tinha que apresentar um documento, como um certificado, apresentando que você não tem coronavírus e um certificado de que você está indo trabalhar. Então, você tinha que solicitar isso na Polícia Federal daqui, né? O PDI, na PDI. E você apresentava isso, e aí com isso você pode sair, ir para o seu trabalho ou passar pelos cordões sanitários, que é uma medida onde eles ficam aí com a polícia, né, barrando quem passa, quem vai e quem volta. E se você não apresenta esse documento, você tem que voltar. No caso, também criaram a regra de que você tem que estar com máscara em todos os lugares. Senão você tem que pagar uma multa de 50 mil pesos, né? Mais ou menos uns 300 e algo reais aí. 350 reais, eu acho. E aí você tem que
Bem, essas foram as regras. Na quarentena total, só serviços básicos e você tem que apresentar isso. No caso, a gente não tá com quarentena total agora, né? Começaram a reabrir alguns locais, já começou a reabrir o shopping, começou a reabrir alguns restaurantes também em algumas cidades, mas ainda está com a precaução. No caso, eu trabalhando em colégio, os colégios estão sem aula, só com aula virtual, por Classroom. Então, tá sendo assim. No caso, para ser bem sincera, não tem muita gente, não tem muita gente assim dentro de casa. Se você sai assim, por exemplo, a gente às vezes teve que fazer um trâmite porque a gente mudou de apartamento recente. A gente foi no centro para firmar no cartório, né, o contrato. E aí tinha muita gente. Se você olhasse assim, você ia falar, ah, tá normal, só que o pessoal com mascarilha, com máscara, perdão. E isso é como que um pouco. Você fica assim um pouco igual desmotivado, porque acaba que você tá. A gente, pelo menos, já tá mais de 4 meses dentro de casa, saindo só para comprar as coisas básicas, né? E para fazer algum serviço, realizar alguma documentação ou alguma coisa necessária, né? E tem gente que tá saindo para passear, tá saindo para dar rolê, para fazer qualquer coisa. Então, aí a gente, pelo menos agora, os casos diminuíram muito em algumas cidades, então estão voltando a normalizar, de certa maneira. Mas aqui os casos têm aumentado bastante, então eu acho que a gente vai voltar até quarentena na cidade que eu tô. Eu imagino que por aqui também vai voltar. Eles liberaram agora, na verdade, eles começaram a liberar algumas coisas agora em julho. E muita coisa começou a abrir realmente esse final de semana. Então, alguns museus começaram a funcionar a partir desse final de semana. E amanhã eles começaram a. O governo tá dando, tipo, alguns restaurantes vai estar 50% de desconto de segunda a quarta-feira, tipo, nas refeições, para incentivar as pessoas a comerem fora. Mas aqui, por exemplo, a gente, principalmente em Londres, que eu vou falar, né? Porque é o que eu conheço mais, aqui tem a. É como se fosse, tipo, apelido, né? Tipo, a cidade chuvosa, sempre chuvosa e sempre com, tipo, né, nublado e tudo Sempre mais. nublado, sim. Então, eu lembro que quando entrou em quarentena aqui, parece que era o sol todo dia. Sol, 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 sol. E eu olhava aquilo ali e eu falei, o que é isso? Ai, é horrível, né? Aqui também. Aqui E tava aí, só sol, assim, todos os dias. Aí você ficava, nossa, podia ter ido pra praia, porque aqui é cidade costeira também, né? Então eu fico, nossa, podia ter ido pra praia, aproveitado o dia. aí voltou a ficar, tipo, nublado e chuva, né? Tipo, passou julho praticamente, assim, teve alguns dias isolados que teve sol mesmo. E aí chegou Uhum. sexta-feira agora, 38 graus, todo mundo na praia, e aí só vi no jornal, tipo, que algumas cidades, casos já tinham triplicado por conta Uh, desses dias de sol e provavelmente ia entrar em lockdown, né? Eu não sei ainda Londres, mas a vida tá assim, né? Agora também, tipo, umas 2 semanas atrás que eles falaram que realmente é obrigatório o uso de máscara, mas antes só era uso obrigatório se você tivesse, como que se diz, isso no ônibus, até porque muita coisa realmente parou. A gente ficou de março até julho com tudo fechado. Era, assim, uma coisa muito estranha. Muita estação de metrô ainda tá fechada por aqui. nossa. E eles reduziram mesmo, teve linha de metrô mesmo que parou de funcionar de vez. A cidade estava muito deserta. Eles tinham liberado a gente a ir em parques, né? Uhum. Para se exercitar, né? Pelo menos uma vez por dia, porque aqui eles gostam muito disso, né? Tem isso para preservar a sanidade mental. No caso, como eu ando com cachorro aqui, então eu passei a quarentena toda saindo de casa para andar com um cachorrinho, porque era de um senhor Uhum. idoso e ele não podia fazer isso. Ah, sim. É assim que eu preservo minha sanidade mental. Sim, aqui também tem tinha essa autorização. Se você tem cachorro, você pode andar até 2 quadras, tá? Perto da sua casa. Se você está mais de 2 quadras e eles te encontram, você paga multa. Quando está na quarentena total, né, no caso. E também se você tem, por exemplo, alguma pessoa com autismo, você também pode sair, tem uma autorização para sair especialmente, enfim. Aí tem também essas autorizações. Porque, assim, tipo, teve país aqui perto, né? Por exemplo, a Espanha, que é a minha vizinha, né? Tipo, colega de, não é de casa. A família dela tá na Espanha e tudo mais. E lá eles não.
tipo, não podiam, assim, sair pra nada. Nem se fosse, assim, pra trabalhar, se pegasse uma rota diferente, era... Teve gente que foi levada pra polícia e tudo mais, assim, uns casos bem Nossa, absurdos. Eles não podiam sair de casa pra ir, tipo, a não ser supermercado, e assim, tipo, se tivesse várias pessoas na casa, só uma pessoa tinha essa permissão. Foi, tipo, uma loucura, assim. foi Então, bem rigoroso, restrito, né? é restrito. Então, é umas coisas assim que a gente... Por isso que eu gosto realmente de saber, né, como que foi, assim, em cada país. Teve país que já foi mais neutro. O Brasil ainda me pergunta se realmente entrou. Se entrou em quarentena, né? Pelo que eu vejo aqui, não, mas enfim. Eu também Sim. vejo que foi. Meu pai ele tem dono de loja. Entrou, acho que alguns por dias. Ele falou: Ah, tá todo mundo no comércio, tipo, tá com as portas abertas, então eu vou abrir também. Sim, meu pai também ele tem um comércio e aí funcionou igual. Só que tinha que colocar a máscara, né? O pessoal tinha que entrar, colocava álcool em gel, coisa assim. É, mas é Sim. uma coisa assim, meio louca. Agora vamos voltar a falar aí de como é a vida no Chile. Me conta, eu acho. Eu tenho várias perguntas, assim. Eu acho que a primeira parte é a parte que tu mais gosta do Chile. Eu acho que a parte que mais te fez sentir em casa, que tu falou, nossa, que país. O que te fez se apaixonar? Porque eu acho que pra Hum. tu ter realmente se decidido ficar, eu acho que não foi só o amor aí. Não é a coisa de trabalho. Eu acho que tem a ver também com o país, né? Isso. Sim, olha, uma coisa que me chamou muita atenção aqui no Chile é que essa qualidade de vida que o pessoal tem. Uhum. Porque, por exemplo, aqui você pode até ganhar um pouco menos, né? Porque, por exemplo, eu trabalhei de vendedora uma boa parte aqui do tempo que eu estive e eu não tinha, né, obviamente muito dinheiro, né, por trabalhar assim, mas onde eu vivia, eu conseguia ter uma casa, suprir todas as minhas necessidades, viver num lugar tranquilo. Isso para mim eu acho que é uma das coisas que eu mais valorizo aqui é a tranquilidade do Chile. É muito tranquilo. Tanto é que, assim, pra você ter uma ideia, nas grandes cidades, tipo Santiago, às 10 horas da noite já tá tudo fechado. E eu vim daquela cidade, né, de São Paulo, onde 3 da manhã te deu fome, você pode pedir alguma coisa e chega na sua casa. E aqui não, como 10 horas da noite já tá tudo fechado. E assim, se é uma cidade mais pequena, até mais cedo pode já estar tá tudo fechado. Mas é uma tranquilidade que, por exemplo, se eu quero sair com as minhas amigas, sair com as minhas amigas, voltar tarde da noite, voltar, não sei, já aconteceu de eu voltar 2 horas da manhã e ter que caminhar umas 3 quadras até a minha casa, não acontece nada. A gente fica, você fica, obviamente, um pouco preocupado, né? Porque também não é 100% assim, seguro, né? Em nenhum Mas lugar, eu você acho que é. achar mesmo que é mais seguro que o Brasil? Eu acho que é mais seguro que o Brasil. É muito mais tranquilo. É que aqui o chileno, como eu disse, ele é mais tímido. Não é Uhum. aquele tipo de pessoa que te afronta. É o tipo de pessoa mais calada, né? Então, dificilmente alguém vai chegar pra você e apontar uma arma e falar: olha, passa as coisas, perdeu, perdeu. Dificilmente vai acontecer isso. Aqui o que acontece é você bobear e tomarem o seu telefone do bolso, ou você sair e deixar alguma coisa aberta e o pessoal levar, mas dificilmente vão te afrontar e vai ter realmente um caso assim muito violento. Né? Em Santiago talvez até um pouco mais, né? Porque é uma cidade bem maior, mas onde eu vivia e aqui pelo menos assim, o pessoal passa na notícia, uau, teve um assalto de mão armada, como uma coisa assim super extraordinária, uma coisa uau, e eu ria e falava, gente, isso daí acontece no Brasil todo dia, até coisa pior. Então, é uma diferença assim que eu noto muito. No caso de estar tranquila, de sentir segura caminhando sozinha na rua, ou de sair com as minhas amigas, enfim, isso para mim eu valoro muito aqui, muito mesmo. Essa tranquilidade que a gente tem de poder sair e pensar que dificilmente vai te acontecer alguma coisa. Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais valoro aqui. Acho que todo mundo que eu pergunto, as pessoas sempre falam que a segurança é muito diferente do Brasil. Eu acho que o Brasil tem algum sério problema com isso, porque todo mundo fala a mesma coisa. O meu celular aqui dizendo que vai descarregar. Pensei aqui, ai, internet, não sei. Às vezes acontece. Mas enfim. E o que tu acha de mais semelhança que aí tem com o Brasil? Que tu achou, nossa, isso parece com o Brasil? Ou, na verdade, tem alguma coisa assim que tu sentiu? Que tem parecido com o Brasil,
sei lá, aceita, não sei, entusiasmo, alguma comida, alguma cultura, alguma coisa assim que possa ter parecido? Olha, de comida nada. Assim, poucas coisas. Eu acho que uma das mais marcantes é que o chileno também tem isso de brincar, sabe? Também é Uhum. bem brincalhão, também gosta de fazer piada, de rir das coisas. Eu acho que isso é uma das coisas mais parecidas, o bom humor chileno. Porque o, dificilmente, assim, dos outros países que eu conheci e viajei, eu não encontrava as pessoas assim tão brincalhonas, né, de rir e tal. Óbvio que tem um humor um pouco diferente da gente, mas eles também são brincalhões, também são de gostar de rir, né, de fazer piada, de rir da situação, fazer meme da pandemia, fazer meme do terremoto, fazer meme de tudo. Então, eu acho que isso é uma das coisas que eu gosto daqui também, que o pessoal tem bem parecido com o Brasil, esse sentido de humor em tudo que... de tudo, né? Aproveitar para rir. Eu acho que isso é uma das coisas que eu gosto aqui também. E o que mais tu achou de diferente do Brasil e, sei lá, que pode chegar e te falar, nossa, tipo, eu não esperava isso do Chile, ou alguma coisa assim que possa ter marcado e que possa não ter gostado daí, que te assusta. Que pergunta. Olha, eu acho que uma das coisas que eu mais sinto falta no Brasil, que talvez eu acho que é bem diferente, é um pouco o tema do clima. Aham. Assim, nossa, o clima aqui é muito gelado. Talvez para mais pro norte, né, ali do Chile, pode ser que seja diferente, né? Mas aqui o clima é muito gelado, em Concepção, Temuco, chove muito. Então, por exemplo, Temuco, que é onde eu mais vivi, né? Vou falar daí. O frio começa mais ou menos em abril, maio e Uhum. vai até quase dezembro. Então, eu vim de uma temperatura, né, de 30, 20 graus, assim, no máximo, né, de frio, enfim. E aí chega aqui, sei lá, -5, 0, um frio assim, e muita chuva, muita chuva. Tem, principalmente em julho e agosto, é uma temperatura bem baixa e muita chuva. Hoje que saiu um dia bonito aqui, né? Então eu acho que é uma das coisas assim. E as praias também me surpreenderam. Porque o mar é pacífico, mas só no nome. Uhum. Porque tem umas ondas assim super fortes que te derruba. É realmente muito agressivo o mar aqui. Nossa. E as praias, elas são praias geralmente com areia preta, como pedrinhas. Então, Aham. assim, é difícil você encontrar, por exemplo, uma praia de areia branca, né? Tipo o Brasil, com um mar quentinho, né? O mar é muito gelado, muito agitado. As pessoas E chegam a entrar mesmo dentro do mar as e, tipo, pessoas vamos chegam, nadar aqui? eu não sei como, mas tem gente que entra e fica lá e fica horas e eu fico, gente, eu entro e já saio porque é muito gelado. Começa a doer o osso, assim, de tão gelado que é. Mas o pessoal entra, fica o dia todo e acha assim, uau, que legal. Mas Eu já acho diferente o mar do Nordeste pro mar do Sul. Imagina o meu sim, filho, eu vou ia congelar. sim, é muito frio, muito frio. Assim, e eu pensava que talvez fosse uma coisa do Chile, mas eu descobri que até no Peru eu ainda achei o mar meio gelado. Parece que é desse lado mesmo, entendeu? Uhum. As praias aqui são assim. Então isso eu também sinto bastante falta. O clima e as praias, né, do Brasil. E falando aí, tipo, nas praias e pontos turísticos, né? Quais são os pontos turísticos que te marcaram aí? O que tu acha que vale a pena ir no Chile? Tipo, vai, top 5. Ai, ai, ai. Deixa eu ver. É... Ai, eu gostei muito de Vinha do Mar, que é uma cidade perto ali, costeira, perto de Santiago. Eu gosto muito também de Pucón e Villarrica. Tanto é que em Pucón a gente foi num vulcão na época que estava neve, então foi a primeira vez que eu vi neve na vida. E é muito lindo, eu acho assim uma experiência muito legal, mas obviamente só para ir um dia e voltar, porque ficar ali muito tempo também é muito gelado. É, deixa eu ver o que mais. Eu acho que vale muito a pena ver os parques. Nossa, os parques nacionais aqui são muito lindos. Parque Uerqueuí, a gente foi no Cerro São Sebastião. É uma caminhada bruta, e esse daí realmente é um nível difícil de sendeiro, né? Mas é muito linda a vista que você tem. Aqui tem muito lago bonito,
tem dois sendeiros, né, que você pode caminhar, um mais leve, que é o dos lagos, que o pessoal chama, e o Sendeiro San Sebastián, que esse é um pouco mais difícil. Mas é muito linda a vista que você tem de cima, assim, de todo o parque. Eu acho, assim, que vale muito a pena para Vou quem dar um, gosta de caminhar. Hã? vou dar um Google. Dá um Google, vale a pena. E, ai, não sei, é que geralmente aqui o que eu acho muito lindo é a beleza natural, sabe? Os parques, por exemplo, se você vai bem pro sul mesmo, já no fim do mundo ali, a Patagônia chilena, eu acho super linda. Ainda não tive a oportunidade de ir, mas quero ir. E também as Sete Taças, que fica um pouco mais pro norte, que é como vários lagos que vão formando assim por um rio, e é uma beleza muito linda também. Eu acho que isso aqui é muito lindo, essa parte do frio, das montanhas, os vulcões, eu acho que isso chama muita atenção aqui no turismo chileno. E a neve, né? Que também vem muita gente na época de julho. 2022. Já me aceita aí, 2022. Eu não posso fazer planos para o próximo ano. Mas Pode vir. 2022 me aceita. Pode vir, Nossa, nossa. eu tô aqui imaginando aqui as coisas. Eu imagino, eu vi fotos do Chile e realmente acho que deve ser assim, um lugar muito lindo de se morar. Eu acho que tem muita sorte, né? De poder estar aí. Eu acho que é um dos países mais bonitos que a gente tem na América do Sul, que é cheio de coisas assim incríveis, belezas surreais. Mas enfim. Sim, e E tem até deserto também para quem gosta aí, né, de calor né, também, tipo, no norte. aí tem de tudo. Aí tem, tipo, montanha, né? O deserto, A lago, cordilheira. praia, cordilheira, tem tudo. Então eu acho que é um Sim, país bem diversificado. Eu acho que dá para agradar todo mundo. sim, dá pra agradar, eu acho que é a maior parte dos gostos. É muito bonito. Agora sim, quem não gosta muito de natureza, talvez não, nem tanto, né? E aí quem é urbano fica só em Santiago mesmo, talvez. Em Santiago, Concepção, acho que aí tá bem. E me conta outra coisa, como que é a questão de locomoção daí? É fácil acesso você chegar, tipo, de um lado para o outro ou não? Eu acho que eu assisti um vídeo de alguém, tipo, no YouTube, que era meio difícil as estradas. Isso é verdade ou não? Não, pra nada. Assim, depende pra onde você quer ir. Se você Uhum. quer aqui eu acho muito interessante porque eles têm uma carretera não, uma rodovia que Aham. vem do norte do Chile até o último ali do Chile, que se chama Ruta 5. Uhum. E essa cruza todo o Chile. Então, se você vai reto por ela, você vai do norte de Arica até Punta Arenas, que são as duas cidades fronteiriças aí de norte a sul. E as pessoas E vão pegar carro, tipo, de um lado para o outro, ou elas acabam usando avião ou ônibus, sei lá, se tem trem, eu não sei se o que que tem. olha, depende. É que aqui agora abriu umas empresas low cost, que é a JetSmart e Sky Airlines, Uhum. que essas duas empresas elas fazem voos assim, por exemplo, com mochila, né, low cost, preço Uhum. barato, bem, enfim, com pouca equipagem, né, você pode voar por um valor bem acessível. Então, dependendo de onde você vai, por exemplo, Santiago, a Porto Montt, ou Santiago Temuco, Santiago Concepção, você consegue encontrar por um bom preço. Agora, se você quer ir para uma cidade mais interior, aí é mais por ônibus mesmo. Dependendo, tem um pouco mais de locomoção, dependendo, tem um pouco menos. Por exemplo, o Parque Euerqueu, eu sei que tem um ônibus que vai direto para lá, desde Pucón, né? Mas é Uhum. um ônibus com poucos horários. Então, você tem que organizar aí melhor, pesquisar bem para poder ver se realmente tem um ônibus, que horário que sai, porque às vezes você pode contar que tem horário sempre e não vai ser assim. Por mais que seja turístico, esteja na alta temporada, eles têm os seus horários e aqueles horários. E pode contar que vai atrasar um pouquinho, geralmente. Nossa. Os ônibus são um pouco os mais pontuais, mas a cultura chilena é pelo menos assim. Se eles falam 2 da tarde, 2h15 ainda está dentro do horário. Então Nossa. Então, tem que ser mais flexível. isso é legal de saber. Thaís, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu tenho 40 segundos aqui contigo. E eu quero te agradecer, assim, muito pelo convite. Eu espero que a gente possa fazer outro bate-papo para falar mais. Eu gostei muito, achei que rendeu muito. E eu tô louca para saber outras coisas sobre o Chile. Então, por favor, já aceita o meu convite para uma próxima live futura. Pode deixar, eu que agradeço pelo convite também, pela oportunidade de estar falando um pouquinho aqui do Chile, né? Vocês conhecerem também um pouquinho e saber o país lindo que é aqui.
É sério mesmo, assim, obrigada. Foi ótimo saber mesmo. Tem muita coisa assim que eu fiquei, nossa, tipo, que legal isso, e tipo, saber da tua trajetória. E de já te desejo muito sucesso aí, e tanto pra ti e pra tua família. Obrigada. Também